Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. E neste quarto vídeo da série de comentários sobre as modificações trazidas pela Lei de Conversão da Medida Provisória 936, que é a Lei 14.020 de 2020, recém-sancionada e recém-publicada, trago algumas questões tópicas de modificações trabalhistas de aplicação, dentro deste período da pandemia, do estado de calamidade pública, e passo a destacá-los. No vídeo anterior, reiterei, por último, a questão da negociação coletiva, que a Lei 14.020, os congressistas, eles destacaram lá no artigo 12, mais especificamente nos parágrafos 4º, 5º e 6º, a importância da negociação coletiva, de forma alguma condicionando os acordos individuais, quando possíveis, a sua realização a depender dos patamares salariais de receita bruta da empresa em 2019, mas condicionando a eficácia deles à comunicação do sindicato. Não. Pugnando, dizendo que deve haver essa comunicação e que se o sindicato vier a negociar e surgir uma norma coletiva, preservadas os efeitos do acordo individual no momento de inexistência da norma coletiva, essa norma coletiva, se mais favorável, ela vai reger a questão da redução ou da suspensão dos contratos de trabalho. Se o acordo individual mais favorável, prevalece este. Mas é interessante notar que a Lei 14.020 diz, lá no seu artigo 11, parágrafo 3º, que é possível para aquelas convenções e acordos coletivos que foram celebrados antes de sua edição e que não previam, não realizavam a previsão de enfrentamento da crise, desse estado de calamidade pública no âmbito das relações de trabalho, que essas normas, no prazo de 10 dias a contar da publicação da Lei 14.020, elas podem ser adaptadas para reger as situações. Empregador e sindicato da categoria profissional, ou o sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica dos empregadores, sentar e renegociar o pacto coletivo para adaptá-lo e prever questões como redução proporcional do salário e jornada, previsão de suspensão do contrato, benefícios anexos, como ajuda compensatória, como é que vai ser isso e tal, tá? Outras novidades trabalhistas, interessantes, que a Lei 14.020, ela trouxe um dispositivo muito importante, que é o artigo 24, que ele preserva todos os efeitos de acordos individuais ou coletivos que seja, ou convenções coletivas, mas principalmente pensando nos acordos individuais, que reduziram salário e jornada ou suspenderam contratos nos termos da medida provisória 936. Por que disso? Nós vimos no vídeo anterior que a Lei 14.020 criou outros requisitos para se reduzir salário e jornada ou suspender contratos. Trouxe aí o requisito da receita anual, da receita bruta de 2019, aquele patamar de 4.800.000, patamares salariais outros, a depender se é mais ou menos de 4.800.000, 2.090 ou R$3.135 do salário do empregado, para possibilitar-se ou não a redução ou suspensão individual. Mas essa regra não existia durante o MP 936 e foram praticados atos jurídicos perfeitos de redução ou suspensão de contratos de trabalho na vigência da MP, não existindo ainda essa regra da Lei 14.020. Então a 14.020 preserva tudo aquilo que foi feito. Mesmo se, por exemplo, a empresa tinha um faturamento, superior a 4.800.000 e fez individualmente a redução de salário e jornada para empregados que ganhavam mais de R$2.090, sem problema, está mantido. A mesma coisa se suspendeu aquele empregado aposentado ou reduziu o seu salário e jornada e para aquele momento não
forneceu ajuda compensatória que trouxe a 4.020. Então está preservados os efeitos da MP 936. É importante dizer que também o artigo 23 da medida provisória trouxe uma regrinha interessante, né? Na verdade, apenas explicitando o que já existe na CLT, que é uma regra que está lá no artigo 489 da Consolidação. Incentivando que empregadores e empregados, principalmente o empregador que deu o aviso prévio para o seu empregado, está com dificuldade econômica, né? Que ele, de comum acordo, podem cancelar esse aviso prévio e implementar as medidas de preservação do emprego e da renda, reduzindo o salário e jornada proporcionalmente e suspendendo os contratos, né? Que de comum acordo tem, logicamente, que concordar, né? A outra parte que recebeu o aviso prévio, né? Restaurando o contrato, né? Cancelando seu aviso, certo? Mas implementando as medidas tanto para a preservação do emprego como para a preservação da renda, da fonte produtiva. Tá? É interessante também que o dispositivo, né, do artigo 9º, inciso 6º, né, reiterou o caráter não salarial da ajuda compensatória mensal. Sim, aquela que nós vimos lá quando falamos da redução proporcional de salário e jornada ou suspensão do empregado que recebe benefício de prestação continuada, da Previdência, deu o exemplo do aposentado. Tá? É interessante notar que houve uma mudança, né, na redação do dispositivo, que lá falava que estava excluída, né, para cálculo da contribuição social do lucro líquido, lá na medida provisória 936, né, essa ajuda compensatória mensal de caráter indenizatório. Então, o dispositivo apenas fez um ajuste, que está lá na 14.020, dizendo que essa ajuda compensatória mensal será contabilizada como despesa operacional, né, não incidindo nesses termos para fins de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, né, devida para determinadas empresas. Bom, e também é interessante notar, né, outras questões, como a proibição da dispensa sem justa causa, isso é uma novidade da Lei 14.020, do empregado portador de necessidades especiais, está lá no artigo 17. Por exemplo, aquele empregado, né, que é portador de necessidades especiais, ocupe ele ou não as cotas previstas na lei, né, na lei 8.213, certo? Ocupe ou não, o dispositivo não faz distinção se ele é cotista, né, de empregado portador de necessidade especial ou não. A legislação, a lei 14.020 diz, está proibida a dispensa sem justa causa do empregado, do portador de necessidades especiais. Então, nesse momento, né, da pandemia, do estado de calamidade a que se aplica a lei 14.020, está proibida a dispensa desse tipo de empregado portador das necessidades especiais. E por fim é interessante notar que é uma regra trabalhista trazida, uma novidade pela lei 14.020, está lá no artigo 10, inciso 3º, um acréscimo, um adeno àquela garantia provisória. Nós vimos, né, quando fizemos os vídeos anteriores da MP 936, que há uma garantia provisória para aqueles empregados que tiveram o salário e jornada reduzidos proporcionalmente e o contrato suspenso e receberam o benefício emergencial. Nestes casos, eles terão a garantia provisória de emprego na pendência da medida de preservação do emprego e da renda e por igual tempo após a cessação das medidas. No caso da gestante, foi acrescido o inciso 3º do artigo 10, que diz o seguinte, né? Porque a gestante já tem uma garantia provisória de emprego prevista lá no ADCT da Constituição Federal, no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? Que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então essa garantia aí, né, ela vai existir com relação às medidas para a preservação do emprego e da renda. Elas vão começar a ser contadas somente a partir, só vai fluir
do término dos 5 meses após o parto, ou seja, termina a garantia gestante, começa a garantia em razão do implemento da medida de preservação do emprego e da renda.